a Ana Margarida, e ela que vai falar aqui sobre um evento que vai acontecer aqui na cidade de Ceabra de extrema importância. É o primeiro encontro de conscientização e combate à violência contra a mulher da OAB, que acontecerá na Câmara de Vereadores. E Ana Margarida, que vai se apresentar e vai dizer para nós qual o intuito, qual o objetivo, o que veio fazer aqui hoje. Ana, fica à vontade, se apresente para o público, seja bem-vindo ao Chapada News, o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, boa tarde a Bolt, boa tarde ao meu colega Elias e Ananda, e boa tarde também a todos que estão em casa acompanhando a gente. Antes de mais nada, eu gostaria também de falar aqui um pouquinho, né, da situação, infelizmente, que aconteceu, apresentar aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos em nome da OAB, da subseção de Ceabra, e que Deus conforte o coração de todos os familiares do ex-prefeito Rochinha. Gostaria de agradecer também a vocês pelo espaço, por estar nos oportunizando também, falar um pouquinho sobre o nosso primeiro encontro, né, de conscientização e combate à violência contra a mulher da OAB de Ceabra, que será amanhã na Câmara de Vereadores, a partir das 8 horas da manhã, cujo tema será de homem para homem, enfrentando e entendendo a violência de gênero, que é importante, né, Bote, a gente falar. Exatamente. Não só para o público feminino, mas também, né, para o público masculino, que é esse o nosso objetivo com esse encontro. Pronto, então para quem está ligando o rádio agora, quem é Ana Margarida? Ana Margarida, estou como presidente da Comissão da Mulher, da subseção de Ceabra, sou advogada há 17 anos, mãe, e estou nessa luta aí, né, juntamente com outras colegas daqui do município, em prol ao enfrentamento da violência de gênero. A gente tem falado aqui muitas vezes e eu quero comemorar, celebrar mesmo essa iniciativa, né, de falar de homem para homem, porque a gente vem falando muito aqui sobre violência doméstica, a gente vem falando sobre todos os tipos, né, de violência contra a mulher, e uma das coisas que a gente se ressalta muito aqui é a importância de a gente tratar disso não apenas com as mulheres. A gente recentemente, doutora, eu vi uma notícia que me chocou muito, que foi da indígena que ficou presa lá no norte do Brasil e que sofreu durante 9 meses, acompanhada do seu bebezinho que ela tinha acabado de dar à luz, muitas violências, inclusive sexuais. Na verdade, violências sexuais durante 9 meses, acompanhada de um bebê, né? Enfim, isso foi chocante para o Brasil todo, mas quando eu fui analisar, os comentários, eram muitos comentários de mulheres lamentando, revoltadas, e a gente tinha poucos comentários de homens, e alguns comentários de homens que eram, de certa forma, bem infelizes. Eu queria trazer, né, essa importância, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de tratar isso, a violência contra a mulher, com os homens. Certo. Infelizmente, o índice de feminicídios, ele tem aumentado, né, infelizmente, em todo o país, e o papel do homem nessa história, ele é fundamental, porque o homem precisa deixar de se colocar naquele local de que eu não sou agressor, então eu não preciso fazer nada. Não, o homem, ele tem uma responsabilidade ativa, né? Deve ter uma responsabilidade ativa nesse contexto, nessa problemática, e essa responsabilidade, ela vem desde que o momento que ele tem um amigo que está fazendo uma piada, por exemplo, né, constrangedora, machista. Então, ele tem polos onde ele pode atuar, principalmente educando seus filhos. A gente tem que partir do princípio da educação domiciliar. Então, o homem, ele tem que ensinar tanto ao seu filho homem como a filha mulher que, por exemplo, trabalho doméstico não tem gênero. Então, assim, é toda uma construção, né, em relação a essa questão da transformação masculina, porque, como eu estava dizendo no começo, os homens, eles se colocam numa posição, eu não sou agressor, sou contra a violência contra a mulher, porém não fazem muita coisa para mudar esse cenário, né? Por vários motivos. Eles se preocupam muito também, gente, eu estou falando eles, não estou querendo generalizar aqui, tá?
Existem homens que sim, são parceiros, que têm uma responsabilidade ativa nesse sentido de enfrentamento à violência de gênero. Eu estou falando dos agressores, dos homens que se omitem, porque a omissão, ela é tanto gravosa quanto uma ação, né? Uma omissão no momento que uma mulher está sendo agredida, por exemplo, um homem que não toma as devidas medidas naquele momento, ele está sendo omisso, então ele está contribuindo com essa agressão. Então, nesse sentido, os homens, eles precisam entender que eles têm um papel fundamental nessa transformação, porque a gente faz os eventos para as mulheres lotam os locais, mas a gente, como você falou, a gente vê poucos homens, né, participando dos movimentos, poucos homens nas salas de palestras, de reuniões, de conferências, enfim. Então, a gente entende que proteger sem controlar, que amar sem oprimir, e o seu poder, né, que o homem possui na sociedade, de criar segurança e não medo. Esses seriam alguns pontos para a gente poder tratar com os homens, né? Porque, assim, às vezes também a gente vê aquela situação do homem que relativiza, por exemplo, os dados contra as mulheres. Será que essa porcentagem mesmo? Será que essa lei é eficaz mesmo? Essas questões enfraquecem muito o movimento de enfrentamento à violência de gênero. Então, cabe ao homem, dentre outras coisas, ouvir a mulher sem julgar, por exemplo. Cabe ao homem estar nos meios entre os seus colegas, né, estritamente masculinos, como futebol, por exemplo, bares com os amigos, desconstruir o comportamento machista de muitos homens, cortar as conversinhas, as brincadeirinhas de gênero, né, contra as mulheres. Enfim, é o combate ativo. A gente está aqui para falar sobre isso, né? Ao final eu vou falar melhor também sobre os convidados que vão fazer o encontro amanhã, mas o intuito é colocar o homem numa posição ativa, chamando para si a sua responsabilidade dentro da sociedade. Sim, com certeza. É de fundamental importância, inclusive para nós, né? Que também, como você falou, sou mãe e eu me lembro, eu tenho um filho que é adolescente, está entrando na adolescência agora, e assim, desde muito pequeno que ele, por observar comportamentos, né? Ele já se coloca assim com uma atitude incipiente, vamos dizer assim, antimachista, que me enche de orgulho, mas não me impede de todo dia e não tira a necessidade de todo dia, porque cada vez que ele vai crescendo mais, ele vai entrando em espaços, né, que às vezes estão um pouco viciados, vamos dizer assim, né, nesse preconceito de gênero, especialmente nesse caso contra a mulher, né. Então, eu acho também, a gente acompanhou recentemente a Lei da Maria da Penha fazendo 19 anos, não é isso? Mas as notícias que chegam não são exatamente comemorativas, né? São notícias que dão conta de que a lei está fazendo 19 anos, mas que pouco mudou. E os dados de violência, eu trouxe aqui, foi meio que pelo anuário da violência, foi chamado de massacre, né? Que é a violência mesmo que mata, né? É uma violência que mata. Uhum. E aí a gente trouxe de 4 feminicídios e 10 tentativas a cada dia. 80% dos casos sendo o agressor companheiro ou ex-parceiro da vítima. E em 121 desses casos, dos últimos 2 anos, né? As pessoas estavam sob medida protetiva de urgência. Eu vou fazer essa pergunta e depois a gente entra no evento em si, que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham acesso às informações dele para que possam estar presentes. Mas como é que a OAB, especialmente a Associação Seabra, vê as políticas públicas, né, para que a gente consiga fazer com que essa lei, de fato, venha a ser efetiva em nossa sociedade? Olha só, nós tivemos agora, recentemente, no dia, se eu não me engano, foi no dia 9 de agosto, semana passada, na sexta-feira, eu participei da 5ª Conferência de Políticas Públicas do território da Chapada Diamantina, Piemonte do Paraguaçu. Eu, como delegada, fui uma das pessoas eleitas para que a gente pudesse levar essas questões à conferência estadual, que haverá agora também no final do mês de agosto,
E nós, enquanto instituição, o nosso dever é orientar, capacitar, sempre buscar informar a população sobre os seus direitos. Nós temos uma limitação, sabe, Ananda, por conta da própria instituição OAB. Ela não pode fazer além do que, por exemplo, o Ministério Público já faz, a Defensoria Pública já faz, a Delegacia de Polícia já faz. Nosso trabalho é mais informativo e para direcionar essa vítima aos locais, né, que ela precisa passar. Nós enquanto Comissão da Mulher, nós fazemos uma primeira orientação a quem nos procura. Eu falo isso por mim, as minhas colegas também, que trabalham junto comigo na comissão. Nós temos essa sensibilidade de um primeiro contato, a gente orientar o que ela pode fazer. Mas a partir desse momento já fica a cargo das autoridades policiais, né? Aí o Ministério Público também intervém e aí a gente tenta fazer o que a gente pode. Sim, mas é muito mais uma questão em relação à efetividade da legislação, é uma questão muito mais política, né, do que necessariamente da entidade em si. Sim, sim. Mas no caso, pelo que eu entendi, né, a senhora corrobora e também a própria entidade da necessidade, né, claro, dessa efetivação. Sim. E eu acho que sim, porque as leis já existem, né? Exatamente. O que falta é efetivar a estrutura, a infraestrutura do Estado para que essas leis realmente sejam cumpridas. Sim, mas essa questão também informacional também é muito importante. Sim. E a produção desses eventos também é muito importante. E esse tema estar sendo discutido é sempre muito apropriado, né? Para que a gente possa, enquanto sociedade, ter esse tema nas mentes e produzir a reflexão. Isso. Mesmo que a gente não veja resultados imediatos, mas que a gente produz ali aquele embrião da reflexão que vai gerar uma mudança. E aí, por conta disso, eu já queria saber um pouquinho mais desse evento, como é que ele vai ser, quem são os profissionais que vão estar ali dialogando, né, com as pessoas. Certo. Em virtude do tempo ser curto, e a gente quer realmente que as pessoas que comparecerão ao evento participem, então a gente só colocou dessa vez 2 convidados, né, para que a gente possa debater com mais profundidade o tema, que serão Dr. Lucas Moura, que é neuropsicólogo, analista comportamental, atuante aqui em Ceabra, e o Dr. Marcelo Celestino, que é delegado de polícia do DT de Piatã, delegado de polícia civil, estarão conversando amanhã com os convidados para elucidar um pouco as questões tanto psicológicas, de comportamento, como jurídicas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para a gente poder tentar movimentar as pessoas nesse sentido, principalmente o público masculino, que eles têm um pouco mais de resistência a comparecer, né? Em todos os espaços, assim, que eu falo, médico, os homens, eles têm um pouco mais de resistência a comparecer aos locais, assim. Então, a gente está tentando levar e mudar isso, para que todos os homens tenham acesso às informações, até para repassar dentro das suas casas. Como você mesma falou, educar o seu filho, o que pode, o que não pode. Eu também sou mãe de um adolescente e é um trabalho bem complicado. A gente sabe que educar, eu acho que é o trabalho mais difícil que existe. E é diário e permanente. Então, a gente não pode deixar somente para que as mulheres reflitam, pensem, porque, na verdade, é um problema social e, infelizmente, os maiores agressores de nós, mulheres, são os homens. Então, são eles, sim, o foco desse nosso encontro amanhã. Doutora, e é para todos... perdão. Antes que a Ananda, eu ia dizer assim, doutora, quem pode participar amanhã? Tem algum lugar? É preciso fazer alguma inscrição? É preciso garantir para a gente finalizar quem poderá participar amanhã e quais os horários também? Certo. Todo mundo está convidado amanhã, não precisa pagar nada, é gratuito. Né? As portas estarão abertas a toda a população de Ceabra, região, zona rural. Quem tiver interesse, vai ser um grande momento para a gente se reunir e debater sobre essas questões. O horário é a partir das 8 horas da manhã, então a gente pretende levar até o final da manhã e contamos com a presença de todos vocês. Então é isso, amanhã,
15 de agosto, entre 8 e 12 horas aproximadamente, Isso. na Câmara Municipal de Ceabra. Todos convidados, homens, mulheres, não precisa se inscrever, então é só chegar, gente. Não tem desculpa, hein? Só para fechar aqui, gente, Pois não. Gostaria de falar sobre a questão da denúncia, né? Para caso algum homem que esteja nos assistindo presencie na sua vizinhança ou no seu local de trabalho, o que ele pode fazer? Ele pode ouvir essa mulher, como eu falei, né? Sem julgamentos. Ele pode fazer uma denúncia anônima através do 181, que é o número de contato da Polícia Civil. Numa emergência, ele pode e deve acionar a Polícia Militar através do 190. Pode orientar essa mulher também a buscar ajuda, né? E se essa mulher permitir, ele pode sim acompanhar aos órgãos competentes. Então, a gente pode sim e deve começar a mudar essa realidade, que é uma realidade muito infeliz que a gente vive hoje em dia. E agradecer mais uma vez ao convite e ao espaço nos dado para poder falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Estou à disposição sempre que precisarem. Muito bem, doutora, quero agradecer a senhora em nome da Chapada FM, do Jornal do Meio-Dia, do Chapada News. Muito obrigado. Esteja sempre que quiser e que puder, sempre venha, até porque eu acho que tudo isso combate. A informação também é uma arma fundamental para a conscientização. Então, agradecer a senhora mais uma vez. Amanhã, 8 horas, reforçando aqui o pessoal, a partir das 8 horas, Câmara de Vereadores, você não pode ficar de fora